Vamos, antes que eu caia de novo, né, que eu fico caindo aqui nessa internet, continuando com as nossas palestras da nossa Semana de Engenharia da Universidade Cândido Mendes. Hoje, o nosso segundo dia de palestra, a gente tem a presença do professor Fernando Goulart. E Fernando Goulart, ele é engenheiro industrial mecânico, ele é mestre em sistemas de gestão, pesquisador tecnologista, tá, em metrologia e qualidade, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, onde ele é coordenador brasileiro da Comissão de Avaliação da Conformidade do Mercosul. E ele vai conversar hoje com a gente, a palestra dele é sobre a certificação de produtos. Professor, muito obrigada pela tua presença, obrigada por ter aceitado fazer essa palestra para a gente, aqui na Cândido Mendes. E, bom, professora Thelma, você quer falar alguma coisa, por favor? Oi, Lucineide. Boa noite a todos os participantes. Gostaria de agradecer ao professor Fernando pela, essa oportunidade grandiosa aí de ter uma palestra aí com o senhor. Muito obrigado aí pelo aceite do convite da professora Lucineide. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade e uma boa palestra. Estamos aqui para o que precisar. Lu, contigo. Quanto tempo de palestra, Thelma? A professora Thelma. Imagina, uma hora. A gente está deixando assim em torno aí de uns 40 minutos para dar uns 20 minutinhos. Às vezes o pessoal tem dúvida, a gente vai acompanhando aqui as dúvidas, depois abrir para. Porque sempre tem, né? O pessoal quer falar, tirar as dúvidas aí com o nosso palestrante. A professora fala do sorteio? Não, não tem sorteio, né? Só presencial. Só presencial, né? A gente vai ter que. Vamos ter que chamar o professor Fernando quando voltarmos aí ao presencial a participar conosco em um outro momento, uma outra palestra. Porque falar em certificação de produto, né? O que o INMetro certifica? Aí tem sorteio. Sorteio de quê? Pneu, cachaça, preservativo, né? Poderia sortear para a gente. Aí, professor? Fica a dica. Obrigada, professor Fernando, pela presença. Obrigada, Thelminha. Imagina, obrigada eu. Fiquem à vontade, vamos aproveitar. Professor, o auditório é seu. Obrigado, espero que esteja todo mundo me ouvindo. Boa noite para todos e todas. Para mim é sempre um prazer vir falar dessa questão da qualidade. Eu já milito aí nessa área há mais de 20 anos. Hoje de manhã eu tive aí que traduzir a nova versão da ISO 17000, que faz o glossário dos termos, né, de qualidade. E, sem mais delongas, vamos tentar aqui começar a palestra. A gente vai deixar as perguntas para o final, pode ser? Que aí eu vou desenvolvendo o raciocínio, e aí vocês anotam, no final vocês me perguntam. Tá ok? Vou compartilhar a tela aqui. Fica meio complicado, porque eu sou um daqueles caras que não usa Microsoft, né? Nem a Apple. Está carregando aqui. Assim que carregar, se alguém puder... Vocês estão enxergando a tela? Ok, professor. Ok, apareceu. Tá ok. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre certificação de produtos. Inclusive, a gente ficou muito famoso ao longo dos últimos 20 anos aí por causa da nossa parceria com o Fantástico. E todo mundo que procurava o INMetro queria certificar alguma coisa. E de coisas mais prosaicas que a gente acabou criando os programas de certificação, como capacetes, berços,
Até brinquedos sexuais. Pois é, a gente já foi procurado para certificar brinquedos sexuais. Infelizmente, a gente não andou por esse caminho aí, porque os recursos são escassos, as necessidades são infinitas e a gente tem pouca gente, a gente tem poucos recursos, e a gente teve que escolher os produtos de acordo com a necessidade para a sociedade brasileira que eles seriam trabalhados, né? Bom, como é que eu vou abordar os temas? Primeiro, eu vou falar sobre a certificação dos produtos e vou contextualizar isso, né? É um tema relativamente novo que eu digo tem 30 anos, no máximo. Os pais de vocês, quer dizer, na realidade, meus pais, né? Os de vocês já devem ser mais ou menos os avós de vocês, nunca ouviram falar muito de certificação, tá? Porque o mundo era outro e as necessidades eram outras. Vou dar os conceitos fundamentais da certificação de produtos, diferencial, que é uma certificação de sistemas de gestão para uma certificação de produtos, tá? Contar umas historinhas aí ao longo da caminhada. Por que o sabão Ariel, quando chegou no Brasil, disse que era o único sabão em pó certificado pelo Inmetro, isso na televisão, né? Quando a gente nunca certificou sabão em pó, porque ele estava se valendo de uma certificação de sistemas de gestão. A fábrica da Ariel tinha uma certificação ISO 9001, que não é relacionada a produto, é relacionada à produção, né? Vamos falar um pouco sobre as normas técnicas do processo de certificação do produto, os esquemas de certificação, tá? E os produtos que são certificados no Brasil, pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Obviamente que o sistema brasileiro tem uma gama de produtos, que tem a marca do Inmetro ali, mas nós temos outros produtos certificados no Brasil que não estão no âmbito do sistema brasileiro, mas estão certificados. Um produto que eu sempre falo para vocês, quando você compra uma água mineral, ela às vezes tem uma marca do NSF, né, que é uma certificadora, e aquele produto, aquela água mineral, ela foi certificada, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho também do futuro da certificação de produtos e da indústria, para onde caminha a indústria nesse século XXI. Tá? Bom, contextualizando, tá? A gente, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma convenção num subúrbio de Washington chamado Bretton Woods, tá? Nessa convenção de economistas do mundo todo, principalmente dos países que ganharam a guerra, né, 3 instituições elas deveriam ter sido criadas logo depois da guerra. Tá? Uma das instituições é a ONU, que foi criada. A outra instituição era o Banco Mundial, que ia financiar a reconstrução dos países destruídos e da própria Europa, que a Europa estava arrasada, mesmo quem venceu a guerra estava arrasado, tá? E a terceira e última instituição seria a Organização Internacional do Comércio, que ela não pôde ser criada naquela época, porque, assim, como o mundo estava arrasado, como a indústria mundial ela tinha sido extremamente combalida, tá? Por exemplo, se a gente pensar na BMW hoje, que é uma fábrica de carros e motocicletas, a BMW ela estava completamente destruída, ela era uma fábrica de aviões, tá? Ela era uma fábrica de motores de aviões. Você não podia falar em comércio mundial de peças para fabricação de automóveis da BMW com a Alemanha destruída. Tá? E aí essa Organização Internacional do Comércio ela não conseguiu ser criada nessa época. O que foi feito foi um acordo geral de comércio e tarifas, tá? Que é o GATT, de 1947, tá? E a partir, principalmente tarifas, tá? E a partir daí você foi começando a alavancar o comércio mundial. Aí veio a década de 50, veio a década de 60, esse é o período da Guerra Fria, tá? O bloco soviético ele está parte desse comércio internacional, embora haja algum comércio. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade, ali no final da década de 80 e nos anos 90, a gente tinha algumas máquinas operatrizes, paquímetros, que vinham do bloco soviético, tá?
Polônia, República da Tchecoslováquia, né, na época, mas não havia esse intercâmbio comercial muito grande. Já no bloco capitalista e no que ficou convencionado o terceiro mundo, dos países não alinhados, esse comércio ele floresceu, principalmente com o renascimento da Alemanha Ocidental, né? Aí várias fábricas que foram sendo retomadas, por exemplo, a BMW, que era uma fábrica de motores aeronáuticos, ela se reposicionou no mercado e virou uma fábrica de automóveis, motocicletas, tá? A Mitsubishi, a mesma coisa. A Mitsubishi era fabricante de aviões, os caças japoneses eram os Mitsubishi 00, e aí o reposicionamento da Mitsubishi levou ela para automóveis e para vários outros setores, tá? Inclusive canetas. Hoje em dia, se você quiser comprar uma caneta Mitsubishi, tem caneta Mitsubishi, até bem pouco tempo tinha no mercado brasileiro, tá? E esse avanço, essa reestruturação do comércio no bloco capitalista, ela cresceu de uma maneira tão forte que ela começou a se espalhar. Por exemplo, se você pensar na indústria como ela era um pouco antes da guerra e logo depois da guerra, ela era muito concentrada, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês essa fábrica aqui nos Estados Unidos, essa aqui é a fábrica da Ford, nos Estados Unidos, e os fornecedores da Ford estavam todos ali ao redor da Ford, tá? E era muito concentrada. E isso foi mudando ao longo do tempo, principalmente com o florescimento da indústria japonesa. Vocês aí que estão estudando na engenharia de produção, vocês viram a passagem do Fordismo para o Toyotismo, né? O MacArthur, que era um interventor americano no Japão, ele chamou um engenheiro amigo dele, chamado Charles Deming, para reestruturar as empresas japonesas. E o Deming, que é o pai da qualidade, a gente considera como o pai da qualidade, ele trouxe toda a cultura japonesa para essa excelência de fabricação. E aí você tem o toyotismo, você tem o controle total de qualidade, tá? Toda essa cultura da qualidade, ela nasce da reestruturação das empresas japonesas, que é o que nós chamamos de zaibatsus, né? Que são as empresas japonesas. A Toshiba, a Sony, a Mitsubishi, tá? São todas empresas que foram, a Honda, são todas empresas que adotaram esse novo paradigma de produção. E esse novo paradigma de produção, ele estava explodindo quando acabou a Guerra Fria. A Guerra Fria acabou ali em 1989, né, quando caiu o Muro de Berlim. Em 1991 acabou a União Soviética e todo esse bloco comunista ele foi integrado a esse mundo comercial. E aí nós tivemos finalmente a criação da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, ela deveria ter sido criada lá em 1944 e ela só foi conseguir ser criada em dezembro de 1994. Tá? A economia mundial ela só foi saudável o suficiente para sua criação a partir de 1994. Tá? E o Brasil, como é que se inseriu nisso? O Brasil viveu esse momento de uma forma muito forte. Tá? Até mais ou menos 1990, nós éramos um país extremamente fechado, tá? A indústria brasileira extremamente protegida, era uma flor de estufa, tá? A gente estava naquele modelo que eu falei para vocês, fordista, o ABC de São Paulo, as fábricas lá, a Ford, a Chevrolet, nesse setor de São Paulo, tá? As indústrias de autopeças, e era tudo muito concentrado. Em 1990, o Brasil começou a abrir a sua economia, tá? O próprio presidente Collor, à época, abriu a economia. O Brasil entrou num bloco econômico, o Mercosul, tá? Que a princípio ele seria um bloco fechado, mas com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, ele teve que se tornar um bloco aberto, e o Mercosul foi a plataforma de entrada do Brasil na Organização Mundial do Comércio e toda a estrutura de blocos econômicos internacionais. Aqui eu chamo a atenção
para uma coisa que nasceu em 1990 de toda essa revolução industrial, de toda essa revolução da qualidade, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, tá? Ela ano passado fez 30 anos, a gente não pôde comemorar muito por conta da pandemia, mas estava previsto, assim, grandes comemorações, porque ela é um ganho enorme para o Brasil e ela alavancou toda a questão de qualidade no país. Tá? E aí, qual é o novo paradigma da indústria no século XXI? As cadeias que eram muito concentradas, por exemplo, a região de Detroit, que tinha toda a indústria automotiva norte-americana, essas cadeias elas se expandem para o mundo todo. E aí você tem o crescimento da logística, porque a produção ela deixa de ser local e ela passa a ser global. Um exemplo que eu dou para as pessoas é o seguinte: você tem uma fábrica da Peugeot em Porto Real, aqui no Rio de Janeiro, e você tem uma fábrica da Peugeot em Córdoba, na Argentina. Você fabrica o motor 1.0 da Peugeot aqui no Rio de Janeiro e você exporta o motor 1.0 para montar o carro na Argentina. E você fabrica o motor 1.6 na Argentina e exporta para o Brasil para montar o carro da Peugeot no Rio de Janeiro. Assim, é uma exportação de Brasil e Argentina, mas no fundo, é a cadeia produtiva da Peugeot, entendeu? Esse comércio de partes e peças são internas da empresa. E assim no mundo todo. Aqui eu pus a linha de montagem da Honda lá em Manaus. Para quem conhece lá em Manaus, a fábrica da Honda, ela praticamente quintuplicou de tamanho nos últimos 30 anos. Ela era uma fábrica pequenininha, hoje ela é um vale enorme no polo industrial de Manaus. Tá? Bom, vamos lá. Quais são os pilares da cultura da qualidade, tá? Para certificação de produto? Primeiro, você tem uma norma técnica. Tá? Uma norma técnica, eu acredito que todos vocês que estudam administração, estudam engenharia, vocês têm muita familiaridade com muitas normas técnicas. Tá? A norma técnica, a série 9000, né? Que é a mais famosa aí da cultura da qualidade dos últimos 30 anos, a série 14000, que fala em gestão ambiental, e normas mais específicas, como, por exemplo, quando a gente aprende desenho, a gente aprende a partir das normas técnicas da BNT de desenho. Né? Na minha época, era a norma brasileira número 8, não sei se ela continua sendo hoje. A norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum, repetido, regras, diretrizes, características, e os seus resultados visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. A norma é uma manifestação da indústria, tá, gente? Ela é um documento que é gestado na indústria e é para a indústria. Por quê? Porque é a forma que a indústria organiza essas cadeias globais de produção, tá? E aí a norma, ela tem algumas características. O seu cumprimento é voluntário. Se você pegar uma norma da série 9000, ninguém é obrigado a certificar pela 9001, tá? Um sistema de gestão. 14000, ninguém é obrigado a certificar pela 14000 um sistema de gestão. Por quê? Porque a norma é voluntária. E ela trata de terminologia, símbolos, embalagens. Por exemplo, quando você compra uma roupa, na etiqueta, vê uma terminologia ali, aqueles triângulos. Aquilo ali são especificações de como você deve lavar a roupa, conservar a roupa, passar a roupa. Tudo isso, ela está amalgamada numa norma técnica, tá? Aqui eu botei alguns exemplos, falo da 9001, da 14001 e da NM300, norma Mercosul 300, que é a de segurança de brinquedos. Essa é a norma voluntária, tá? Mais adiante eu vou falar para vocês sobre o regulamento técnico, que é a parte compulsória, mandatória, a manifestação do Estado Nacional sobre determinadas características dos produtos. Tá? Bom, vamos lá. Níveis de internacional. Na Organização Mundial do Comércio, a gente só reconhece 4 organismos internacionais. Tá? A ISO, tá? Que rege todo o setor industrial. A IEC,
que é a Comissão Eletrotécnica Internacional, que fala sobre a questão de produtos eletroeletrônicos, tá? A ITU, né, o UTI, a União Internacional, UIT, né, União Internacional de Telecomunicações, que rege todo esse mundo absolutamente louco e esquizofrênico que são as telecomunicações, principalmente depois do advento do celular, tá? E o Códex Alimentários. O Códex Alimentários, ele rege produtos agrícolas, tá? E relacionados à saúde, tá? Esses 4 são os organismos normalizadores internacionais. Em nível regional, nós temos a AMN, a Associação Mercosul de Normalização, o CEN, por exemplo, que é o Comitê Europeu de Normalização, o CENELEC é o Comitê Europeu de Normalização relacionado ao setor eletroeletrônico, tá? A ETSI, que é um bloco europeu que tem dentro da Europa, que não é a União Europeia, tá? É formado por Suíça e outros 2 países lá nórdicos, que não lembro de cabeça agora, a COPANT, que é a Comissão Pan-Americana de Normalização. Tá? Nível nacional, no Brasil a gente só tem um organismo de normalização reconhecido pelo sistema brasileiro, tá? Que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A DIN é o organismo alemão, tá? A IRAN é o organismo argentino, o BSI é o organismo britânico e a ANSI é o organismo americano. A ANSI, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Os Estados Unidos, eles calcaram a sua indústria toda em normas setoriais, que são essas abaixo aí, são os associativos. Tem normas da STM, da ASME, por exemplo, a STM parte de materiais. O pessoal que estuda engenharia mecânica aí conhece muito bem essa. O código ASME é a parte da indústria de caldeiras, vasos de pressão, certo? NEMA é a norma eletrônica. Lembra daqueles disjuntores pretos? Aqueles disjuntores pretos, que são os antigos disjuntores, eles eram pretos porque eles estavam relacionados a uma norma da NEMA, tá? E a API é a Associação de Petróleo Internacional, tá? Mas ela é americana, e ela cria normas para o setor de petróleo. E a empresarial, por exemplo, a Petrobras tem as suas normas, a Vale do Rio Doce tem as suas normas, o próprio Inmetro tem suas normas, tá? São esses níveis todos. Nós, basicamente, por acordo internacional, a gente sempre tenta trabalhar com as normas internacionais, tá? Bom, como eu falei para vocês, a norma técnica, ela nasce da indústria e ela organiza o setor industrial para toda a sua cadeia de logística e produção. Já o regulamento técnico, ele é uma manifestação do Estado, tá? Ele tem mais ou menos as mesmas características, o conteúdo é muito parecido com a norma técnica, ele se fundamenta na norma técnica, tá? Até para que você não crie uma barreira internacional. A Organização Mundial do Comércio, lá no Acordo sobre Barreiras Técnicas, ela diz que você tem que basear os seus regulamentos técnicos em normas internacionais, e esse regulamento técnico ele é obrigatório, tá? Por exemplo, é obrigatório, existe um regulamento técnico do Inmetro que obriga você a certificar capacete. Certificar, por que capacete? Porque os capacetes que tinham no Brasil não aguentavam as colisões, tá? Também, olha só, capacete é feito para colisão até 60 km por hora, tá? A gente parte do pressuposto, quando faz os ensaios, que o motociclista ele está freando, tá? Acima de 60 km por hora, nem o capacete aguenta, nem a sua cabeça aguenta, tá? Preservativos, por exemplo, é mandatório por causa da pandemia da AIDS, tá? Que dizimou um monte de gente da década de 80 para cá. Brinquedos, que a gente teve muito problema de segurança. A gente se baseia, a gente criou um regulamento técnico do Mercosul, adotado pelo Brasil, baseado na norma de brinquedos, na NM300, tá? E uma característica muito forte do regulamento técnico é o seguinte: o mercado nada mais é do que demanda por oferta, tá? As indústrias ofertam um determinado produto porque as pessoas querem comprar o produto. Por exemplo, a Samsung oferta televisores
porque as pessoas querem comprar televisores, tá? E aí aqui eu botei as forças de Porter, né? Só para vocês entenderem que o mercado ele funciona dinamicamente, independente das forças do governo, tá? Você tem a rivalidade entre os concorrentes, você tem a Samsung competindo com a LG, já não compete mais com a Sony, porque a Sony saiu do Brasil, mas a gente tem outros. Você tem novos entrantes. Por exemplo, eu soube que a Toshiba vai voltar a fabricar televisores no Brasil, porque ela viu que o mercado é interessante para ela. Você tem ameaça a produtos substitutos, por exemplo, hoje em dia você não vê televisão só na TV, você vê no computador, você vê no celular, você vê no tablet. Esses são produtos que substituiriam uma TV. Tá? Tem o poder de barganha dos fornecedores, por exemplo, às vezes é mais fácil você fabricar um painel de LED na China e trazer no Brasil do que você fabricar no Brasil. Por quê? Porque os fornecedores chineses conseguem ter um preço melhor, tá? E existe o poder de barganha dos clientes. Uma TV de 65 polegadas no Brasil, ela vende muito menos do que uma TV de 32 polegadas. Por quê? Porque o poder de compra dos brasileiros ele é extremamente limitado. Como é que o governo brasileiro entra nesse mercado quando ele identifica um problema? Nós identificamos um problema, até porque as pessoas que são um pouco mais velhas lembram da crise do apagão, do início dos anos 2000, a gente tinha um problema de conservação de energia. E aí nós estabelecemos um regulamento técnico para consumo mínimo de energia. E aí nós criamos aquela etiqueta que vocês veem em vários produtos, A, B, C, D e E, né? Que dá o consumo de energia. E de tempos em tempos a gente vai revendo esse consumo, cada vez consumindo menos. E aí o regulamento técnico, ele de fato, ele tem um impacto no mercado. Tá? Bom, eu falei para vocês da norma e eu falei para vocês do regulamento técnico. Tá? Esses dois documentos, eles praticamente falam o que você vai avaliar. Tá? No brinquedo, você vai avaliar se tem tinta tóxica, você vai caracterizar essa toxicidade. Num cabo de aço, por exemplo, você vai determinar qual é a resistência para aquele tipo de cabo de aço, tá? Só que você tem que saber como você vai avaliar isso, tá? Não adianta eu chegar e dizer o seguinte, olha, esse cabo de aço tem que aguentar uma força de 100 newtons, se eu não tenho como verificar como é que eu vou fazer esse ensaio para ver se ele realmente aguenta 100 newtons. E aí você estabelece um protocolo que a gente chama de esquema, tá? ou esquema ou programa. Vamos chamar de programa. Eu sempre falo que no Brasil eu prefiro sempre usar programa de avaliação da conformidade, porque esquema, né, tem uma conotação muito ruim no país, né? Principalmente quando a gente é do governo e fala em esquema, nunca é legal. Eu prefiro usar o programa de avaliação da conformidade. A gente estabelece uma forma com regras pré-estabelecidas de como a gente vai avaliar aquele produto, tá? De como a gente vai avaliar um brinquedo, um capacete, um preservativo, uma televisão, o consumo de um carro, entendeu? Todos esses produtos, eles contam com regulamentos do Inmetro. Esses mecanismos, eles podem ser de diferentes formas, tá? Por exemplo, pensa que eu sou a Toshiba. E como Toshiba, eu posso me declarar, pegar meu televisor e dizer o seguinte, olha, o televisor está conforme a norma brasileira tal. Essa é uma declaração do fornecedor. Tá? O consumidor pode acreditar nisso. A questão, o ponto-chave na certificação, que é um tipo de declaração, que é um tipo de atestação da conformidade, é a credibilidade. Tá? A gente estava falando da Toshiba, mas pensa no seu João ali da esquina. Tá? Seu João da esquina fabrica TV e seu João vai se declarar em conformidade com a norma brasileira. Concorda que a força da declaração da Toshiba e do seu João é diferente? E aí, esse tipo de distorção não é algo que a gente queira no mercado, porque senão a gente concentra muito nesses
grandes produtores e nesses produtores famosos, tá? Essa é a declaração do fornecedor, que é o fabricante, ele se declara em conformidade. O outro mecanismo é a inspeção. A inspeção, por exemplo, quem trabalha aí na indústria, quem trabalha principalmente na indústria do petróleo, conhece muito o pessoal de inspeção de soldagem, né? Tem um inspetor, baseado no conhecimento daquele inspetor, que ele vai avaliar a soldagem de uma caldeira, de um vaso de pressão, por exemplo. A inspeção está baseada no conhecimento dele e está baseada também em determinados ensaios que ele faz. Ele pode usar um ultrassom para ver se aquele cordão de solda está bem feito. Ele pode usar um ensaio de líquidos penetrantes para ver se tem alguma falha naquele cordão de solda. Tá? Os ensaios, eu acho que é um termo autoexplicativo, né? São as formas pelas quais nós testamos esses produtos. Eu realizo ensaio químico para ver se um brinquedo tem uma tinta tóxica, tá? Ensaios mecânicos, por exemplo, para ver a resistência mecânica de um cabo de aço, tá? E, por fim, a certificação. A certificação, ela não é feita pelo fornecedor, que é a declaração do fornecedor, tá? Por quem fabrica o produto. Ela não é feita pelo comprador, porque você pode ver a conformidade pelo comprador. Por exemplo, a Petrobras, quando compra chapas de aço, e ela tem as suas especificações técnicas, ela, quando recebe as chapas de aço, ela avalia se as chapas de aço estão de acordo com o que ela deseja, né? A composição do aço, a resistência, a espessura, enfim, tudo isso. A certificação é uma terceira parte, não é nem quem fabrica, nem quem compra, mas uma parte independente que atesta a conformidade daquele produto de acordo com um regulamento ou com uma norma específica. Tá? Regulamento se for compulsório e norma se for voluntário. Por exemplo, que eu falei para vocês, existe um regulamento de segurança de brinquedos, tá? Um regulamento do Mercosul, isso é obrigatório, você só pode comercializar no Brasil se você tiver a certificação de acordo com esse programa de avaliação da conformidade calcado no regulamento de segurança de brinquedos, e voluntária, por exemplo, a água mineral. Aquela certificação da água mineral, ela não pertence ao governo, tá? Ela é um protocolo privado do NSF, que é uma certificadora internacional. Tá? Tem necessidades diferentes, mecanismos diferentes. Tá? Bom, reforçando aqui um ponto. Normas e regulamentos, você diz o que você vai avaliar, certo? Um cabo de aço, a resistência desse cabo de aço, por exemplo, 300 newtons, tá? E o procedimento ou programa de avaliação da conformidade, você vai dizer como você vai avaliar. Olha, se esse cabo de aço ele tem que aguentar 100 newtons, então vou fazer um ensaio de tração nele. E aí você tem uma norma de avaliação da conformidade, num programa de avaliação da conformidade que você estabelece. Você vai verificar esse requisito a partir de um ensaio de tração nesse cabo de aço. Tá? Os objetivos, então, da avaliação da conformidade. Prover confiança nas relações de mercado, certo? Você vai comprar um brinquedo para o seu filho de acordo com o regulamento técnico, tá? De segurança do brinquedo, porque você parte do pressuposto que aquele brinquedo foi avaliado e que ele não vai oferecer risco ao seu filho. Tá? Sem instrumento de competitividade na prática do comércio interno e externo. Tá? Esses mecanismos de qualidade revolucionaram a nossa indústria. Tá? Ela ganhou um grau de excelência para se equiparar à indústria no resto do mundo. Tá? Houve uma necessidade disso. Tá? A qualidade durante os últimos 30 anos, o Programa Nacional da Qualidade, nós tínhamos até isso, era parte da política industrial do governo brasileiro. Tá? Era um instrumento de desenvolvimento industrial. A gente desenvolveu mão de obra, a gente financiou instalação de laboratórios, treinamento para a indústria brasileira, tá? E ela é um instrumento de proteção do consumidor. Lembra que eu falei do Código de Defesa do Consumidor? Pois é, um brinquedo que não machuca uma criança é um brinquedo que está protegendo o pai da criança como consumidor e a criança,
que no próprio Código do Consumidor ela é tida como um consumidor hipossuficiente, né? Porque é uma criança, ela não tem discernimento para saber uma aresta cortante, uma parte pequena que ela possa engolir. Tá? Tudo isso o regulamento técnico ele proíbe que o brinquedo tenha. Tá? Bom, e aí faltou a última peça desse mecanismo, que é a acreditação. Tá? É o que eu falei para vocês. A palavra-chave de qualidade é credibilidade. Tá? E quem é que acredita, quem é que dá credibilidade para todo esse sistema? Tá? Cada país tem um organismo acreditador. Tá? No Brasil, também é o Inmetro. Não é a área que eu trabalho especificamente, eu sou da área regulatória do Inmetro. Tá? A acreditação, ela trabalha em conjunto com a gente, mas ela é quem confere a credibilidade baseada em todos os protocolos internacionais, tá, que regem a questão de avaliação da conformidade. Tá? O Brasil tem o Inmetro, assim, o Brasil ele optou por concentrar todas essas coisas numa instituição só. Isso nos dá vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Tá? Eu acho que a gente obtém muito mais vantagens do que desvantagens. Enfim, outros países não. Outros países separam isso. Por exemplo, a Argentina, você tem o regulamentador que fica na Secretaria de Comércio Interior, né, da Argentina, que seria como se fosse o nosso Ministério da Economia no Brasil, né? E o acreditador é o organismo argentino de acreditação, o AA, que é um organismo privado. Assim, existem modelos no mundo do acreditador privado e existem modelos no mundo do acreditador público. No Brasil, o acreditador é público, né? Na Argentina, ele é privado, no Paraguai, ele é privado, e vários países do mundo são privados, mas, por exemplo, no México, ele é público. Né? Bom, acreditar não é delegar competência, é reconhecer competência técnica, formalmente. Tá? E aí, por exemplo, aí vamos já botar o arcabouço para certificação de produtos. A gente precisa de laboratórios que sejam acreditados. E aí a gente tem a acreditação de laboratórios de calibração, instrumento. Não adianta eu vender de soja se eu não sei quanto é uma tonelada. Tá? E aí eu preciso calibrar balanças para que eu consiga pesar essa soja com credibilidade. Tá? Eu acredito laboratórios para ensaios, eu falei lá a história do cabo de aço. A célula de carga de uma máquina de tração, ela tem que estar calibrada para saber exatamente se são 100 newtons ali na ruptura do cabo de aço. Tá? Boas práticas de laboratório, ele tem que ter um sistema de gestão. Tá? Esse sistema de gestão ele é muito decorrente hoje da ISO 9001, que ela se tornou o grande pilar de sistemas de gestão na qualidade do mundo. Tá? E laboratórios clínicos. Por exemplo, imagina você vai a um laboratório fazer um exame de sangue, ele dá um resultado e no outro laboratório ele dá outro. Não, é o próprio Inmetro, em conjunto com a Anvisa, ele acredita esses laboratórios clínicos. Tá? Os organismos de certificação, basicamente, a gente tem a certificação de sistemas de gestão aí, 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, 14001, Sistema de Gestão Ambiental, tá? ISO 31000, Sistema de Gestão de Risco, tá? São todas normas que parametrizam isso. Pessoas, a gente pode certificar pessoas, por exemplo, a gente estava falando do inspetor de soldagem, eu posso certificar um soldador. Eu tenho normas para isso, tá? Elas são baseadas principalmente em 3 fatores: conhecimento, habilidades e aptidões. Tá? A norma descreve isso, e aí eu consigo certificar a pessoa. Uma universidade, ao fim e ao cabo, ela é uma certificadora de pessoas. Ela vai certificar vocês como engenheiros, como administradores, como advogados, enfim. E a certificação de produtos.
você pode pegar um brinquedo e certificar aquele brinquedo, um capacete e certificar aquele capacete, tá? De acordo com os requisitos específicos. Organismo de inspeção, a mesma coisa, eu posso ter um organismo para um projeto de um produto, tá? Para um produto como a caldeira, né? Imagina, você vai fazer uma inspeção numa caldeira, Dalborg, por exemplo, tá? Para um processo industrial, você pode inspecionar um novo processo, um processo de requalificação de cilindros, de botijão de gás, por exemplo. Você vai com o inspetor lá avaliar aquele processo, né? E instalação, o próprio cilindro de gás no carro, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ali, a marca do Inmetro está ali porque é um organismo de inspeção, ele inspeciona a instalação daquele cilindro. Não só a instalação, mas também o próprio cilindro, ele passa por um processo de inspeção, tá? E aí você monta todo o arcabouço da qualidade. É baseado em normas, tá? Que é a manifestação do setor privado e da própria indústria, os regulamentos técnicos, que pegam algumas dessas normas e tornam compulsórios, principalmente quando nós identificamos que há necessidades relacionadas a requisitos de segurança, saúde e meio ambiente, tá? E prevenção de práticas enganosas, por exemplo, tá? A avaliação da conformidade, ela vai desenvolver laboratórios de calibração, organismos de inspeção, organismos de certificação e, por fim, a acreditação, principalmente nos acordos internacionais, aqui ficou cortado, infelizmente, tá? Do IAF e do ILAC. O IAF é o International Accreditation Forum, que pega produtos, tá? Produtos e serviços, e o ILAC, que fala em laboratórios. São acordos, são protocolos internacionais em que o Brasil é signatário para que os nossos produtos eles tenham reconhecimento no mundo todo. A gente faz no Brasil, paga em real, e a mesma regra que é seguida, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. Os protocolos são internacionais, tá? Como eu falei para vocês, a avaliação da conformidade ela pode ser de primeira parte, quando é feita pelo fabricante, pelo fornecedor, de segunda parte, quando é feita pelo comprador, a Petrobras lá comprando chapas de aço, e terceira parte, quando é feita por uma organização acreditada e independente, tanto do fornecedor quanto do acreditador. Por exemplo, a Mattel fabrica o brinquedo, você compra o brinquedo, mas esse brinquedo muitas vezes é certificado pelo BVQI, por exemplo, Bureau Veritas de Qualidade Industrial, que é uma certificadora internacional independente. BVQI é holandês. Quem trabalha na Petrobras deve ver muitos produtos certificados pela DNV, né? Que é uma certificadora norueguesa. Tá? Qualquer uma dessas formas é adequada de acordo com os interesses, os objetivos e as circunstâncias que você queira qualificar aquele produto, pessoa, inspeção, sistema, enfim. Tá? Aqui eu deixo aqui com vocês mais ou menos como é feita a organização, muito simples isso. O organismo de acreditação, ele acredita o organismo que vai avaliar o produto ou a empresa, né? E aí a empresa, o produto, eles são avaliados como objeto dessa avaliação, tá? Bom, essa é a definição da certificação. Ela nada mais é do que uma atestação relativa a produtos, processos, sistemas e pessoas por terceira parte, por uma parte independente, tanto do fabricante quanto do consumidor, tá? E aí nós temos certificadoras grandes, internacionais atuando no Brasil, e temos certificadoras nacionais também. Por exemplo, o Instituto Falcão Bauer da Qualidade, ele é tão bom quanto o BVQI, quanto a DNV, quanto a francesa, a SGS, todos esses atuam no Brasil, tá? A certificação ela pode ser de sistemas de gestão, pessoas, produtos, processos ou serviços. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre sistema de gestão, desmistificar a 9001. A 9001, eu falei para vocês do sabão Ariel, né? O sabão Omo, por exemplo, está no mercado brasileiro há muitos anos, né? Eu acho, há mais de 50 anos, com certeza, o sabão Omo estava no mercado brasileiro. O sabão Ariel, ele entrou no mercado brasileiro, embora seja um concorrente mundial do Omo, né? São duas empresas concorrentes. Ele entrou
no final da década de 90, início dos anos 2000. E ele veiculava uma propaganda que dizia que ele era o único sabão certificado pelo Inmetro, pegando carona lá na fama do Inmetro, no Fantástico, né? Na realidade, o que era certificado era o sistema de gestão da qualidade da fábrica do Ariel. Tá? O que significa isso? Não quer dizer que o produto tenha sido avaliado. Quando você certifica o sistema de gestão da qualidade, significa que a sua produção ela foi avaliada e que você tem repetitividade, tá? Se você faz um produto bom, você vai fazer 1000 produtos bons. Se você faz um produto ruim, você vai fazer 1000 produtos ruins, porque o que você está avaliando é o sistema de gestão da tua produção, da qualidade da sua produção. A certificação de pessoas, como eu falei para vocês lá em outro slide, a mesma coisa, tá? Eu certifico, por exemplo, a partir da avaliação dos conhecimentos, das habilidades e das aptidões dele, tá? E produtos, que eu vou especificamente, tá? Essa certificação, e aí é uma... Vou falar para vocês. Certificação em si, ela é o método mais oneroso de avaliação da conformidade que a gente tem. Quando a gente parte para certificar, a gente sabe, tá? Certificar um brinquedo, certificar cachaça, certificar capacete. Por quê? Porque você tem coleta, você tem ensaios, isso, tá? Você tem toda uma logística incluída nisso. Imagina, por exemplo, e aí é uma coisa que a gente tenta no Brasil diminuir, mas a gente vive num país continental, tá? Você tem uma fábrica de capacete em Manaus e você tem o laboratório acreditado mais próximo em Fortaleza. Você vai ter que ter um jeito de pegar uma parte desses capacetes, levar para ensaiar em Fortaleza. A certificadora vai ter que vir à fábrica em Manaus, fazer a inspeção do sistema de gestão da qualidade, tá? Tudo isso é muito oneroso. E aí, por isso, você tem esquemas diferentes de fazer essa certificação, que a gente vai detalhar mais adiante, tá? Vamos lá. Certificação tipo 1A. Essa é a mais barata, tá? É a certificação de um produto só. Ao contrário do que as pessoas pensam, não dá para certificar um capacete, porque o ensaio é destrutivo, tá? Mas dá para certificar, por exemplo, um projeto, tá? A certificação ela é uma avaliação única daquele produto ali. Eu posso certificar o projeto de uma caldeira, por exemplo, tá certo? Você contrata uma certificadora para certificar o projeto da caldeira, de uma casa, por exemplo. De uma forma, Minha Casa Minha Vida tinha muito isso. Algumas construtoras elas contratavam certificadoras para certificar projetos de construção. Tá? O esquema de certificação 1B. Esse aqui ele é muito usado na importação. Por quê? Porque ele certifica um lote. Você importou 10.000 lâmpadas LED da China. Tá? Obviamente, essas lâmpadas vêm de um mesmo fabricante, de uma mesma fábrica, enfim, elas têm uma homogeneidade. Tá? Você tem normas específicas na ABNT, tá? Que você vai fazer a amostragem, tá? E você vai fazer os ensaios para você ver o nível de qualidade aceitável, tá? Você vai ter aprovação e rechaço daquela amostra. E aí, estatisticamente, você é capaz de ou certificar todo o conjunto ou condenar todo o conjunto, tá? Gente, eu estou falando rápido, assim, eu me empolgo, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor, tranquilo. Sim, tá ok. Então, perfeito. Às vezes está falhando a sua voz, eu não sei se é a conexão. Ok, imagem. Para ver se a gente consegue melhorar agora.
Eu vou seguir, aqui a gente vai vendo. Pode ser? Que está terminando? Que aí já... Ok? Vamos lá. Bom, aí o esquema de certificação B é exatamente isso, é você certificar um lote de produtos homogêneos, onde você tira uma amostra e a partir dos ensaios que você faz nessa amostra, ou você certifica o conjunto ou você condena o conjunto, tá? Muitas vezes a gente tem problema de descarte de determinados produtos que chegam no porto brasileiro. Dou um exemplo de preservativos. Muitos preservativos foram importados ao longo dos anos, porque o consumo de preservativos no Brasil é enorme. Nós fomos o segundo país mais afetado pela pandemia da AIDS, para vocês terem uma ideia, tá? E quando aquele lote de preservativos ele era condenado, o que você vai fazer com aquele lote? Você tem dois caminhos, tá? Ou o cara que importou reexporta, e aí ele vai mandar para outro país que tem um controle de qualidade inferior ao nosso, e aí, enfim, moralmente é complicado, mas enfim. Ou então ele entra num acordo com a gente para destruição. A gente já pegou lotes enormes de preservativo e jogou no alto forno da CSN, tá? A gente jogou para destruir lá. A gente fez um acordo com a CSN e jogou aqueles preservativos todos no alto forno, tá? Bom, agora a gente vai falar de 3 esquemas de certificação que eles vão graduando em custo, tá? É o 2, o 3, o 4 e o 5. Cada um deles vai fazendo uma alteração no processo que vai agregando custo, tá? O primeiro esquema de certificação é o seguinte: você contrata uma certificadora, ela vai fazer os ensaios na sua produção e vai retirar as amostras na fábrica, tá? Ela vem e faz como se fosse o seu controle de qualidade na fábrica, tá? Esse é o esquema de certificação 2, tá? O 3 vai fazer a mesma coisa, mas vai tirar as amostras, não no fabricante, mas no mercado. Tá? Aqui está errado, tá, gente? O 3 é no mercado. Eu dei uma bobeira aqui e botei a fábrica de novo. Não, é no mercado. O 3 é no mercado. Ao invés de você fazer o controle de qualidade, a supervisão no fabricante, você vai fazer no mercado. Ou seja, você vai pegar o produto do cara na loja. Tá? E aí, imagina o custo disso. O cara fabrica o produto em Manaus, a certificadora é em São Paulo, e vai pegar a amostra do produto do cara no Rio Grande do Sul. Imaginou a logística disso? Esse é mais caro. Tá? O 4, você faz os dois. Assim, e cada esquema de certificação desses vai aumentando a sua credibilidade. Tá? O 4, ele é mais crível, por quê? Porque você vai pegar as amostras tanto na fábrica quanto no mercado. A fábrica lá em Manaus, a certificadora sai de São Paulo, vai para Manaus, vai pegar as amostras na fábrica em Manaus, traz para São Paulo, ensaia em São Paulo e vê como é que está. E, em paralelo, ela vai pegar também no mercado, vai lá para Porto Alegre, pega, ou sei lá, Erechim, pegar, porque não é só na capital, né? Vai para Erechim, pega a amostra daquele produto, leva para o laboratório em São Paulo, para a certificadora em São Paulo, avalia a qualidade daquele produto, tá? Avalia a conformidade daquele produto e dá um resultado. E aí mantém a certificação do produto. O 5 é o mais caro deles, que nós, no governo, por exemplo, a certificação de brinquedos é feita a partir do sistema 5, tá? Onde você faz a coleta de amostras tanto na fábrica quanto no mercado, tá? E você ainda avalia o sistema de gestão da fábrica. Entendeu? Você vai pegar... Primeiro você faz o ensaio de tipo do produto, tá? Você vai pegar o protótipo do produto e ver se ele passa nos ensaios, ok? Passou nos ensaios. E aí você já faz o ensaio de tipo. E aí começa a produção do cara. Você vai avaliar o sistema de gestão da qualidade dele. Aquilo que eu falei da 9001. Não é preciso que ele tenha a ISO 9001,
mas a gente vai tirar determinados requisitos da 9001 para ser avaliados, tá? Para ver se ele é capaz de produzir 1000 produtos, não são iguais, mas são repetitivos, né? Semelhantes. Essa história de igual em engenharia de produção não existe, né? São produtos de características semelhantes, tá? E aí, o sistema de gestão da qualidade dele prova, cara, esse camarada, ele consegue fazer 1000, 10.000 produtos semelhantes, perfeito, com o mesmo nível de qualidade, ótimo. E aí você vai começar a coletar amostras, tanto na fábrica quanto no comércio, para manter a certificação dele, tá? É o mais caro, é o mais duro, mas pensa bem, certificação de brinquedo, a gente está preservando a vida de crianças, né? A gente faz preservativo aqui também, é claro que a gente mexe no nível de qualidade aceitável, né? No controle estatístico de produção da fábrica. E aí, por exemplo, o nível de cobertura para brinquedos é 95% no desvio padrão, tá? Nos cálculos de controle estatístico de produção, de preservativo é 98% de produção, da produção. Eu estou dizendo o seguinte, meu controle estatístico ele é capaz de garantir que 95% da minha produção está conforme, tá? Com 2 sigma, isso aí é matemática, tá? Estatística. Ele é capaz de 3 sigma, 98%. 100% não existe, estatisticamente não existe 100%. O máximo que você consegue o que a gente exige para preservativos, é 98%. Tá? E vocês têm uma ideia de que um controle de qualidade de 95% para 98%, o preço, o custo para você fazer isso aumenta e aumenta muito. Tá? Brinquedos é 95%, capacete é 95%, mamária é 95%, chupeta é 95%, enfim. De certificação 6, ela é para produto, mas você está inspecionando o sistema, tá? O sistema de produção. Por exemplo, requalificação de cilindros de GNV. Você fabricou um cilindro de GNV, usou ele, tá? Você volta para depois de um tempo, você tira do carro, esse cilindro ele pode ser recondicionado, tá? E aí você tem todo um sistema de requalificação desse cilindro. A gente avalia, a gente certifica a requalificação desse cilindro, para no fim você ter um cilindro seguro, tá? Isso a gente usa o esquema de certificação 6. Falei, o botijão de gás é a mesma coisa, tá? É raríssimo ter hoje em dia, desde que a gente entrou com a certificação de botijão de gás no final dos anos 80, é raríssimo você ter uma explosão de gás. Eu vi uma hoje no Pará, de uma senhora que morreu, inclusive, foi uma explosão que aconteceu há 10 dias, só que eu tenho dúvidas que aquilo foi o botijão, tá? Para mim, aquilo foi uma questão do forno. Até porque o botijão de gás ele tem uma válvula que no acúmulo de pressão alivia a pressão. Ele não chega a explodir, ele vira um maçarico, mas não explode, tá? E aquilo ali, para mim, o que explodiu foi o fogão dela. Eu vi o vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, já encaminhando para o final, alguns produtos que a gente tem obrigatoriamente regulamentados e certificados no Brasil. Eu sempre boto aqui a foto do nosso plug, o plug brasileiro, que o atual presidente da República falava tanto, né? O plug brasileiro, ele nasceu, na realidade, a regulamentação dele começou a ser feita em 1981. Provavelmente, muitos de vocês nem eram nascidos nessa época, tá? Eu era pequeno. Ou seja, tem 40 anos que começou a se discutir a certificação desses plugs. Por quê? Pensa no Brasil, que o Brasil tem, hoje em dia, 2 tensões diferentes em território nacional. Por exemplo, no Rio de Janeiro aqui, a gente tem 127 volts. Se você for para Brasília, é 220, tá? Tinha um monte de gente que comprava produto no Paraguai com plug daqueles americanos. Cara, o plug americano, aquele dos 2 pinos chatos, aquilo é feito para 110 volts. O cara chegava e espetava aquele troço em 220. Virava uma torradeira, né? Pegava fogo, né?
e a gente teve vários problemas disso. Ar-condicionado. Ar-condicionado era campeão de incêndio no Brasil, né? Tinha aquele plug pé de galinha, aquele plug argentino, porque os compressores vinham da Argentina, vinha ali, e você tinha as oscilações de rede elétrica no Brasil, e o ar-condicionado pegava fogo, tá? A regulamentação de plugs e tomadas ela é feita não só pela geometria numa norma ABNT, mas ela é feita para sobretensão e sobrecorrente a partir de uma norma da IEC, internacional. Tá? Capacete, as cadeirinhas, né, para carro, tem um nome horrível no nosso regulamento, são dispositivos de retenção infantil. Eu falei para o pessoal que fez, né, eu falei, gente, quando vocês deram esse nome, para mim, a primeira vez que eu li, eu achei que fosse uma fralda, né? Retenção infantil, mas não, são as cadeirinhas. Panela de pressão. Panela de pressão tinha muito acidente para isso, tá? Saúde, luvas, preservativos, as próteses mamárias, as próteses de silicone, tá? A gente teve, no Brasil nem tanto, mas na França, um fabricante francês que também exportava para o Brasil, que os produtos dele vazaram no corpo das mulheres, tá? E aquilo chegou a matar algumas mulheres na França porque o silicone era tóxico, enfim. A gente tem um esquema de certificação para isso. Seringa e agulha. Tinha muita agulha, pessoal da Bebrão aí, se tiver estagiário da Bebrão. Antigamente a gente fabricava essas agulhas todas no Brasil. Hoje em dia a gente importa muitas delas, vindo da China, vindo do Sudeste Asiático. A gente chegou a importar determinadas agulhas que não conseguiam furar a pele das pessoas. Aí a gente teve que criar um programa de certificação de agulhas, por exemplo. É absurdo, mas, enfim, é necessidade, né? O Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é feito para esses produtos. Eu tinha falado da televisão, além da televisão, a gente tem outros produtos, os eletrodomésticos, tem os automóveis. Eu trabalhei muito tempo na etiquetagem desses automóveis, tá? A gente ia no meio do nada testar carro, era um calor miserável, lá no meio de Minas Gerais, numa estrada, testar os carros, tá? A gente levava para o laboratório para testar esses carros, para ter toda a reprodutividade dos ensaios com esses carros, tá? Meio ambiente, a gente tem a questão da certificação florestal, por exemplo, o pessoal lá do papel, né? O Chamex, por exemplo, é certificado dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A produção de frutas, tá? Isso aí é uma parceria nossa com o Ministério da Agricultura. Tá? E como é que eu vejo o futuro da certificação? E aí é fundamental para vocês, esse aqui é o último slide, eu queria gastar alguns minutos nisso aqui. Tá? Vocês que são o futuro da engenharia, da administração industrial do Brasil. Primeiro, o consumo consciente. Tá? Quando eu estava na faculdade, ali no final da década de 80, início dos anos 90, o discurso ambiental, ele ainda era muito incipiente. Tá? Tanto que, por exemplo, a Rio 92, a Eco 92, foi em 1992. Em 1992, eu estava no meio da minha faculdade. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso está maduro. Vários produtos hoje, a gente dá um tratamento que a gente chama do berço ao berço, tá? Eu até brinco que é a reencarnação do produto. Por exemplo, uma garrafa PET, que ela foi de Coca-Cola em determinado momento, ela vai reencarnar como outro produto mais à frente, tá? E aí o consumidor ele é preponderante. Na qualidade, o consumidor tem sempre razão. E se ele tem preocupação ambiental, você tem que trazer para o teu produto, para a sua certificação, essa questão ambiental. Tá? E eu não estou falando só no mercado brasileiro, não. Estou falando principalmente para exportação. Hoje em dia é muito difícil você exportar para a União Europeia um produto que não seja ambientalmente correto. Tá? Principalmente para os alemães. Os alemães são alucinados com a questão ambiental. Tá? Isso aqui, a certificação do consumo consciente, a certificação ambiental para produtos, ela vai crescer e vai crescer muito. O outro aspecto do futuro que eu queria falar para vocês é a história da indústria 4.0. Tá?
O que é a indústria 4.0? A gente está automatizando demais a questão industrial. Ou seja, o ser humano, que era o maior índice de falhas na qualidade dos produtos, ele está deixando de fazer parte da produção. Tá? Se você, por exemplo, pegar hoje uma fábrica da Tesla, na Califórnia, né, de baterias da Tesla, talvez tenha que operar naquela fábrica, tá? Porque todo o resto dela é automatizado. E aí tem uma coisa que a gente está vendo, a qualidade, ela foi desenvolvida ali no final da década de 90 para produtos de consumo em massa, que a gente fazia produto seriado e tal. A indústria 4.0 está trazendo uma coisa para a gente que é revolucionária, que eu botei aqui, é a impressora 3D. Você consegue fazer em escala industrial produtos específicos para determinados consumidores. O cara pega as tuas necessidades e fabrica o produto para você. Cara, isso é um desafio, isso é uma quebra de paradigma total na questão de produção industrial, e esse é o futuro, é o que a gente mais está vendo aí, tá? São produtos customizados, cada vez mais customizados com o consumidor, tá? Espero que eu tenha contribuído aí para vocês, eu estou à disposição de tirar as dúvidas. Esse aqui é uma foto do nosso campus lá em Xerém, tá? Parque Ecológico lindo, que eu estou afastado há um ano aí por causa da pandemia. Mas é isso, gente. Obrigado aí, eu estou à disposição de vocês, tá? Deixa eu só parar de apanhar aqui no meu computador e botar minha câmera aqui. Bom, professor, o senhor consegue ver as perguntas aqui do lado? Tem pergunta a Jennifer, quer perguntar. Ângela Beatriz fez pergunta. Adriano Luiz Rodrigues. Thelma, como é que a gente faz? Thelma, você está aí? Você pode me ouvir? Pode me auxiliar nisso? Sim, a gente pode fazer a pergunta, né? Deixa eu ler primeiro. Acho que a primeira pergunta foi da Ângela, né? Que, de certa forma, o professor já respondeu aí, mas vamos... é uma observação que ela fez. Assim, professor, gostaria de saber qual o impacto da tecnologia, que foi esse finalzinho aí, né? Terá na sociedade no século XXI o futuro cada vez mais tecnológico, e por mais que pareça especulação através de algumas pesquisas, é notável que as pessoas temem perder o emprego, principalmente pensando na nossa cidade, contexto atual, mas isso vale ressalvas de outras questões, como pandemia, por exemplo, né? Foi um pouquinho aí o finalzinho da palestra, né, falando os benefícios em relação a produto que a 4.0 está trazendo, né, em relação à qualidade. Pois é, essa é uma questão que todos nós, e aí eu coloco o governo, engenheiros, pesquisadores, nós somos 8 bilhões e meio de seres humanos, né? Quando a gente... Se vocês pensarem, por exemplo, quando lá no campo, a mão de obra que era intensiva, ela teve que sair do campo, né? Porque o campo foi mecanizado. Verdade. Ela veio ocupar as cidades. E aí esse excedente de mão de obra foi para a indústria. E aí a indústria se automatizou cada vez mais. E aí essa mão de obra saiu da indústria, foi para os serviços. E aí os serviços estão cada vez mais automatizados. Assim, a gente está começando... O ser humano está ficando obsoleto para a indústria, para a produção mundial. Não sei, a gente está discutindo. O que é fato é que deixa de existir muito aquele trabalho manual, braçal, para cada vez mais um trabalho intelectual. Agora, a gente consegue atender as necessidades de 8 bilhões e meio de seres humanos em trabalho intelectual? Não sei. Essa é uma coisa que a gente não tem a resposta. Vamos ver como a coisa anda, né? Acaba aí que a palestra de hoje faz link com a palestra de amanhã que nós vamos ter, né? Justamente sobre automatização no século XXI, né?
e quinta-feira sobre indústria 4.0. Então, o tema não tem jeito, vai acabar se estendendo, porque é o que está aí, né, professor? É a ordem do dia, e assim, eu te digo também que não só é nesse aspecto, mas também tem um consumo consciente, né? Por outro lado, a gente está voltando a consumir aquilo feito na nossa vizinhança, que emprega as pessoas, entendeu? Ao invés de você comprar aquele tomate lindo e tal, você acaba procurando ali o cara que planta o tomate dele aqui, mesmo na região de Petrópolis e tal, que é o consumo consciente. A gente tem que ver para onde o mercado está caminhando. Ele vai caminhar para sentidos. É o somatório de forças, né? Uma força vai para um lado, outra força vai para o outro, daqui a pouco sai uma resultante. A gente tem que estar antenado para ver onde é que vai para a resultante. Verdade. Tem mais uma pergunta aqui, professor do Peterson, que fala o seguinte: se todos os produtos circulados no Brasil precisam ter selo do Inmetro porque precisam ser calibrados após serem adquiridos? Não, não. Na realidade, a gente tem são 700 produtos hoje que são regulamentados, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Sairia muito caro, tanto para nós quanto para a sociedade, fazer a certificação de todos os produtos. A gente tem os mais sensíveis, ligados à saúde, segurança e meio ambiente, tá? E prática enganosa, uma coisa ou outra, por exemplo, porcelanato, a gente andou estudando a possibilidade aí de certificar, porque tinha muita cerâmica vagabunda sendo vendida como porcelanato e não era porcelanato, né? Entendi. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Daniel. Ele fala assim: por que tantos produtos de fora do país, né, e muitas vezes pelo consumidor avaliado de baixa qualidade, no Brasil aceita as certificações do produto de origem, fazendo com que o Brasil acabe não avaliando esse produto? Isso não é ruim, caso aconteça, termos produtos de baixa qualidade? E aí eu aproveito estendendo, né? Porque às vezes eu percebo, eu vou falar, não falo de contato com o Metro, mas, por exemplo, com a Anvisa, né? Que é um outro órgão aí. Eu vejo, às vezes, muito apertado em relação a produtos internos e talvez a minha sensação, tá, professor? É um pouco mais flexível quando se trata de produtos externos. Na realidade, assim, por acordo internacional, pela Organização Mundial do Comércio, tá? A gente tem uma questão que é o princípio do tratamento nacional. A gente não pode discriminar o produto nacional do produto importado. A regra tem que ser a mesma. Seja o produto brasileiro, seja o produto estrangeiro, que venha da Argentina, enfim, da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Vietnã, todos eles têm que cumprir a mesma regra. A questão da sensação de qualidade é que é complicado, né? Porque, por exemplo, a regra muitas vezes é um nível mínimo, sabe? Não ter tinta tóxica, não ter uma aresta cortante, não ter uma parte ou peça pequena, enfim. Ela não entra em determinados aspectos, por exemplo, de design do produto. Assim, o produto pode ser em termos técnicos, mas pode quebrar em um ano, que aí é outro problema que a gente já identificou, que é a história da obsolescência programada, né? Essa porcaria aqui, a gente vai trocar de dois em dois, 3 em 3 anos. Por quê? Porque ele é programado para ficar obsoleto, né? É isso. Aí não tem qualidade? Assim, depende do que você acha que é qualidade. Eu acho que ele deveria durar mais, mas a indústria faz com que eu troque esse produto de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Mas a regra para todos eles, nacional e importado, é a Não, mesma. isso é verdade. O ciclo de vida útil diminuiu bastante de alguns produtos, né? Desculpa. É porque é baseado no consumo, né? Imagina, se todos nós fôssemos consumir o que os americanos consomem, a gente ia precisar de 4 planetas iguais à Terra. Por isso tem a história do consumo consciente, né? Por exemplo, a geração mais velha que eu, a geração dos meus pais, adorava esse negócio de trocar carro todo ano. Imagina, o que se faziam com os carros antigos?
Eu fui trabalhar na África, eu fui descobrir o que faziam com os carros antigos da Europa, tá? Dos Estados Unidos, do Japão. Iam todos para a África. Tinha carro lá. Não, você comprava carros japoneses na África, eu estava em Moçambique, por $1. Aquilo era lixo industrial. O carro estava com 200 mil quilômetros rodados e chegava para Moçambique. O cara comprava por $1, acho que rodava mais 50 mil quilômetros, aquele troço desintegrava. Quer dizer, existe uma questão de descarte desse lixo que a gente também tem que considerar. Tá? Uma indústria baseada só no consumo não dá. É a história do ciclo de vida, do berço ao berço, economia verde. Verdade. Também Temos tem pergunta perguntas do aí? Adriano, Isso. Adriano Luiz. Adriano Luiz, você passou para lá em Adriano, cima. eu pulei, deixa eu ver. O Adriano. Cadê? Tá com ela aí? Lu, Adriano pode Luiz ir? Rodrigues. Se tiver aí, pode. Eu pulei o Perguntou. Adriano. Gostaria de saber se com o crescimento exponencial da demanda de um determinado produto que ainda não possui certificação, recebe uma denúncia do Inmetro, se existe alguma fiscalização por parte do Inmetro para produtos não certificados, sem certificação? Não. Na realidade, assim, os recursos que a gente tem, a gente consegue fazer basicamente os que a gente tem regulamentados. Para outros produtos, a gente conta com o apoio das associações, da sociedade. E aí, por exemplo, o pessoal de incêndio lá, de extintor, eles, além de fazer a avaliação de extintor como nós, eles sempre fazem, por exemplo, de porta-corta-fogo, painéis luminosos, entendeu? Porque, assim, é uma necessidade muito grande de recursos, não só em termos de dinheiro, de investimento, mas de pessoal. E a gente não tem isso. Ok. Bom, tem uma aqui do Rafael, mas da Rafael não é uma pergunta, é um desabafo. Tentei acessar algumas normas e na maioria das vezes não consegui acessar, você paga. Rafael? As normas são voluntárias, elas têm propriedade intelectual, elas são pagas. Até a gente, pelo governo, quando a gente tem que usar uma norma como base para o regulamento, a gente tem que pagar para usar elas e eu não posso copiar. Eu remeto a norma, mas eu não posso copiar o requisito que está lá, tá? Porque senão eu vou estar fazendo plágio e eu vou sofrer um processo por isso. Mas as normas, geralmente, elas são pagas, tá? Existem exceções. Por exemplo, tem um acordo da ABNT conosco e com o Ministério, hoje em dia esses ministérios mudaram todo o nome, mas era o pessoal da Secretaria de Pessoas com Necessidade Especial. As normas de acessibilidade, elas estavam disponíveis, tá? Acessibilidade urbana, acessibilidade aquaviária, enfim. Tanto que a gente fez os regulamentos baseados nela. Tá, agora também tem duas perguntas, tem duas pessoas com a mãozinha levantada. Jennifer, pode falar? Boa noite a todos. Boa noite. A minha pergunta é referente à certificação de produtos em caráter emergencial nessa pandemia. Me refiro à ascensão de produto na produção de álcool, máscaras, face shields, laringoscópios e respiradores. Como é que ficou? Está me vendo? Ah, tá. Vamos lá, vamos por parte. Álcool eu participei. Na realidade, no álcool, o álcool em si, o álcool gel, ele não é certificado. A embalagem do álcool é que é certificada, tá? Por conta de risco para crianças, essas coisas todas. A ONG Criança Segura nos procurou e a gente teve o compromisso de não abrir mão, não, tá? A gente exigiu que as embalagens fossem certificadas e quando a situação ficou muito complicada, a gente exigiu uma declaração
do fabricante. Ele se responsabilizaria judicialmente por qualquer problema, inclusive criminalmente, que acontecesse com aquele álcool, tá? E aí, rapidinho, eles correram atrás de uma terceira parte, porque senão ia recair tudo em cima deles. Máscaras e luvas, né? Aí foi uma questão mundial, tá? Porque, assim, a produção é mundial, não é só o Brasil. Os estoques brasileiros caíram e caíram muito, mas a gente conseguiu ter a certificação desses produtos meio que just in time. Não chegou a faltar esses produtos, não. Tá? Pelo menos esses produtos certificados. A gente veio acompanhando eles no mercado. O único risco que a gente teve foi, de fato, as embalagens de álcool. Tá? Não sei se eu te respondi. E referente à produção de laringoscópios e respiradores, você tem algum... Não são regulamentos do Inmetro, tá? Eles são regulamentos da Anvisa, por isso que a gente não sabe. No caso, como os respiradores são elétricos, né, eles têm que obedecer o regulamento do Inmetro de segurança de produtos elétricos para eletromédicos. E até onde a gente sabe, não houve problema com isso, não. Tá? Mas, assim, essa parte mais de equipamentos médicos é a Gerência Geral de Produtos para a Saúde, lá da Anvisa. A gente tem uma parceria com eles para determinados produtos, mas, assim, no que nos coube, não houve tantos problemas, tá? O mercado brasileiro, ele estava abastecido e não chegou a ficar completamente desabastecido, não. Muito obrigada. Nada. Cleison, tem a tua pergunta, Theo? Então Pode vamos falar. lá. Boa noite, professor, boa noite, Boa professoras noite. e alunos. Parabéns, professor, pela palestra, muito elucidativa. Boa noite. Eu tenho duas colocações e, se possível, uma terceira ainda. Primeiro, porque a empresa que eu trabalho foi citada, eu acho que eu preciso de um esclarecimento. Eu trabalho na Bebral, então você tinha falado a respeito das seringas. Eu espero que a Bebral esteja do outro lado do assunto, né? E não do lado mencionado de problemas de qualidade, né? Sim, não. A Bebral ali no Arsenal de São Gonçalo, o que acontece? A gente sempre conviveu com a Bebral e nós nunca tínhamos tido problemas com agulhas, por exemplo. Aí o pessoal começou a importar umas agulhas, eu não sei se é a China, não, mas a China é a GNI mundial, né? Cara, e as agulhas não conseguiam furar a pele das pessoas. E aí a gente teve que criar um regulamento técnico para garantir a resistência do aço dessas agulhas. Você entendeu? Com a indústria brasileira, e a Bebral é parte da indústria brasileira, a gente nunca tinha tido esse problema. A gente teve muito problema com o mercado chinês mesmo. De concorrência, obviamente, né? A segunda questão a gente sabe que o Inmetro ele é, sei lá, talvez uma das empresas, né? Uma das instituições maior credibilidade no país, né? Mas uma situação nova que vem acontecendo, e eu acho que chama muita atenção, é que além dos serviços e dos produtos, nós temos agora também produtos tecnológicos, né? Principalmente aplicativos, softwares e esse tipo de coisa. Não tenho informação, por isso é a minha pergunta de leigo mesmo, se o Inmetro ele também vai atuar ou está atuando já nesse nível de complexidade de validações ou coisas do tipo. E uma terceira pergunta uma terceira solicitação o melhor carro para a gente poder comprar, a melhor geladeira, o melhor micro-ondas, boa, gostei. Não pode ir embora sem deixar essa dica para a gente. Tá? Boa pergunta, exatamente. Aqui não tem sorteio, responde isso aí, professor, por favor. Vamos lá. A primeira pergunta, desculpa, era tecnologias, dos né? aplicativos.
dos aplicativos. A gente tem divisões específicas hoje de telecomunicações, de segurança da informação, que estão desenvolvendo protocolos para isso, tá? Qual tem sido a dificuldade, tá? Por exemplo, quando eu estou avaliando um sistema de informática, um aplicativo, ele é construído duas coisas, o código-fonte e a arquitetura, tá? A arquitetura, o fabricante até abre para você, mas o código-fonte nunca. E aí a gente está discutindo as formas mais seguras que a gente teria de testar esses produtos, tá? A gente tem avaliado umas possibilidades, o que eu posso adiantar para vocês aí, que eu andei acompanhando, é uma coisa que a gente chama de teste caixa preta, né? Você controla a entrada do que você quer e a saída do que você quer. E aí aquele aplicativo, aquele sistema ali, ou aquele equipamento eletroeletrônico, ele tem que te dar a resposta que você espera, entendeu? Você sabe o que entra e você sabe o que tem que sair. E aí tem que bater. E aí eu não preciso saber a arquitetura e o código-fonte dele. Mas são todos estudos que a gente está em desenvolvimento, porque são tecnologias muito de ponta, e, além disso, elas são altamente evolutivas, né? Quando você começa a entender uma tecnologia hoje, ela já está sendo suplantada por outra, porque eles vão atualizando isso, sei lá, de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, aí é uma loucura, né, para o regulamentador. Mas a gente tem áreas específicas hoje trabalhando em segurança de dados, a parte de telecomunicações, tá? Pessoal da área científica. A gente está interessado nisso e está trabalhando. Quanto ao nosso PBE, a gente tem no site do Inmetro tem as tabelinhas, que aí é de acordo, por exemplo, com o carro, com o que você precisa, o modelo de carro que você vai comprar. Tá? Eu não posso comparar, por exemplo, um SUV, vou pegar um SUV aqui, o Creta, da Hyundai, com o Kwid. Porque são propostas diferentes de produtos diferentes, consumo completamente diferentes, tá? E aí eu comparo o Creta com o, sei lá, Nissan Kicks, que eles são mais ou menos ali, e aí eu dou o consumo de um e do outro, e aí você vai escolher. E aí o pessoal da engenharia de produção aí, de pesquisa operacional, a parte de análises multicritérios. Você tem o consumo, você tem o preço, você tem o seu uso, a necessidade. Se você for casado, leve sempre... Tem um ditado em inglês que diz o seguinte, esposa feliz, casamento bem-sucedido, tá? Isso aí é uma direta para os homens, é isso. Uma dica, né? Forte. É uma dica. E aí bota isso na sua análise multicritérios, tá? E a mesma coisa para geladeira. Assim, tem produtos que são mais fáceis, por exemplo, geladeiras. São caixas de 440 litros, que elas têm mais ou menos o mesmo desempenho, tá? Inclusive, a gente vem modernizando, a gente vem apertando o consumo mínimo das geladeiras e a gente está chegando num patamar de nível de mudança tecnológica, né? Eu acho que a geladeira, da forma como ela foi construída, e a tecnologia dela está chegando ali no limite do consumo dela. E aí, na sua análise multicritério, você vê aí fornecedor, preço, mão de obra, peça, isso. Produto, qualidade, ó, todo mundo, quando compra um produto, faz muita análise multicritério. Eu faço muito. Intuitivamente, tá? Eu estava falando do celular, viu ali? Memória, processador. Tá, mas você não respondeu, professor. Qual é o melhor carro? Ele quer comprar uma SUV. Você quer comprar uma SUV. Qual é o melhor para ele comprar? Eu, né, Lucineide? Eu, né? É tu, sim. Quer comprar para a tua esposa. Eu conheço a tua esposa, não é? Vocês não me ouviram falar isso, tá? Porque eu conheço todos os fabricantes, tá gravando. As fábricas, mas, assim, eu gosto muito de japoneses.
Aí a dica, japonês, carro japonês. Então tá. Tem toda uma origem, né, japonesa envolvida, voltada para a qualidade. Isso. Olha, tem uma pergunta aqui do Vitor François, ele está perguntando, o episódio das agulhas lá que você comentou, professor, foi recente? Esse episódio das agulhas foi recente? Não foi não. Esse episódio ele aconteceu ali no início dos anos 2000, tá? É porque a economia brasileira ela foi aberta ali na década de 90, como eu te falei, né? Chegou muito produto bom, mas chegou muito produto ruim também, tá? Já que a gente está falando de carro aqui, lembra, quer dizer, a galera que é um pouco mais velha vai lembrar dos carros russos da Lada. Aquilo era uma grandíssima porcaria. Mas, em paralelo, chegaram outras também, né? Não é da minha época. Tá. Tem uma pergunta aqui do Anderson Cristiano. Estou muito preocupado com a importação de produtos, com a explosão do e-commerce com a pandemia. Comprei spot de LED da China e não duraram 4 meses as 20 unidades. Aí ele sorriu aqui, não sei se é por causa da preocupação dele ou foi outra pergunta, só que ele sorriu junto com a pergunta, com a declaração dele, né? A pergunta é uma declaração. Eu fui para a China avaliar a fábrica de LED, tá? Porque nós tivemos muito problema. O que acontece? Até ali o 2002, 2003, 2004, a gente tinha aquelas lâmpadas incandescentes, né? Uma lâmpada consumia 100 watts, né? E aí a gente depois veio com aquela lâmpada fluorescente compacta, aquela enroladinha, né? Que consumia em torno de 22 watts. E hoje em dia você tem uma lâmpada de LED que ilumina tanto quanto a de 100 watts, que consome 12 watts. Só que a gente estava tendo muito problema com as fábricas. Assim, as fábricas de todo mundo estão na China. Só quem fabrica LED é a China. Tá? Agora, na China, é o que eu falei para as pessoas. Você tem a fábrica excelente, a fábrica razoável e a fábrica ruim. É uma questão... Com o nosso programa de certificação de lâmpadas aí, a gente conseguiu separar um joio do trigo, mas esporadicamente ainda passam umas porcarias aí. Eu conheço bem esse mercado, conheço aí a galera que pisa sempre na bola, mas vamos que vamos. Tem uns caras no Brasil hoje que já estão nacionalizando. Por exemplo, o pessoal da Tachibra está nacionalizando a produção das lâmpadas, tá? Lá no Rio Grande do Sul também tem um pessoal lá que da Intral está tá essas lâmpadas, tá? Mas é o que eu falei para vocês, por exemplo, eu confio muito na Philips, e as lâmpadas da Philips são fabricadas na China. A Philips não fabrica lâmpada LED na Holanda, por exemplo. Tudo é fabricado na China. Tá? É a realidade, gente. Assim, quem foi à China, ou quem tiver o privilégio de ir à China, o nível de produção industrial dos caras é assustador. Tá? E eu lido com a indústria há 30 anos e é isso. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas trabalhando para a indústria. Eles pagam preço para isso, tá? Solo contaminado, água contaminada, de forma alguma me deixaram tomar água de filtro, e eu estava no Vale do Silício da China, tá? Eu estava em Hangzhou. É complicado. Tudo tem um segundo lado, né? Uma outra moeda, não tem jeito. Tem aqui só... É muito trabalho para o Inmetro, hein, professor? O Anderson colocou. Poxa, é muito trabalho para o Inmetro, hein, professor? Professor, é muito trabalho, mas... Se Deus quiser, a gente vai ter novos concursos, até porque
A gente precisa. Para vocês terem uma ideia, de 2018 para 2019, 25% do nosso pessoal se aposentou. Tá? Então, avise-nos, por favor, professor. Deixe-nos informados. Acredito que a partir de 2023, concurso público não é muito a onda desse governo, não, mas eu acho que a partir de 2023 a gente deve voltar aos poucos a ter. Até porque, assim, 25% das pessoas do quadro do Inmetro se aposentou de 18 para 19, e a gente teve mais aposentadorias em 20, de 19 e 20, e vai ter 21 e 22, obviamente. Eu não estou nessa leva, não, quem dera. Mas daqui a pouco a gente vai ficar só com 50% do nosso pessoal, e é muito pouco. Isso, avise. Márcio, estuda. Márcio coloca até, dá tempo para me preparar, então. Isso, dá tempo. Vão estudando. E avisa, professor. Thelminha. Perfeito, né? Já estão, muita gente foi saindo, deu boa noite, agradeceu a palestra, gostou muito, mas tem aula agora. Fui para a aula agora, queria agradecer aí a todos que participaram, agradecer o professor, excelente palestra, muito obrigada. Obrigada, professor Fernando, obrigada pela presença de vocês, obrigada, Thelma. Tá? Obrigada. E amanhã tem mais, pessoal. Amanhã tem mais. É um prazer, faz parte da missão social do servidor público, tá? Do servidor do Inmetro. Quando vocês precisarem, estou à disposição. Muito bom, obrigada. Boa noite. Boa noite, parabéns a todos. Boa noite, queridos. Obrigada pela presença de todos. Boa noite.